Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Vanucci, professor de História. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, com muita saúde. Estou aqui para a gente iniciar mais uma aula de História. Passando aqui para o slide que eu preparei, para a gente poder ver o nosso conteúdo de hoje. Como sempre, mostrando para vocês aqui o livro, que eu uso para elaborar essas aulas. Olhares da História, Brasil e Mundo. O livro é de Cláudio Vicentino e Bruno Vicentino, tá certo? É um livro usado também no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Vamos iniciar aqui. Hoje nós vamos estudar os nossos ancestrais da América, como vocês podem ver aqui em cima, e desses nossos ancestrais, nós vamos começar estudando como o homem chegou ao nosso continente, já que a gente sabe que o ser humano ele não é autóctone do continente americano, ele não surgiu aqui, ele veio para cá, é isso que a gente vai ver hoje. Então as teorias elas falam de sucessivas levas que trouxeram para cá grupos que a princípio eram caçadores e coletores, tá certo? Esses grupos eles vieram da Ásia primeiro, aliás, eu não vou dizer nem primeiro, mas eu vou dizer uma primeira teoria que nos dizia que eles vieram pelo Estreito de Bering, que eu vou já mostrar para vocês aqui onde é que fica, lá uma espécie de ponte de gelo que havia há muito tempo, ligando o Alasca à Sibéria, na Rússia, E esses grupos eles vieram também da Austrália, das Ilhas Polinésias, pelo Oceano Pacífico e até, provavelmente, isso ainda precisa ser comprovado cientificamente, tá bom? Possivelmente eles vieram pelo Oceano Atlântico, como a gente pode ver aqui, vindo diretamente da África. A gente vai já ver aqui no mapa como foi que isso foi possível. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver. Não vou entrar aqui na parte do surgimento do homem, mas a gente sabe que ele surgiu na África, foi se espalhando pelos diversos continentes, como a gente pode observar, tá certo? E como ele chega à América, onde a gente quer chegar, tá certo? Foi encontrado aqui em Lagoa Santa, Minas Gerais, o crânio de uma mulher com traços africanos, tá certo? Então, ela veio provavelmente pelo oceano, Na época o oceano era mais seco, como a gente pode ver aqui, a geleira chegava até a marca que eu estou fazendo aqui, não é? Então, muitas ilhas, o mar era mais seco, certo? Porque a água evaporava, caía em forma de neve. Então, muitas ilhas que hoje estão submersas, cobertas pelo mar, elas estavam aparecendo. O oceano chegou a ficar 150 metros mais raso do que está hoje, não é? Então, 150 metros no mar desse, de profundidade, é uma coisa imensa. Então, tinha muita terra aqui imersa, E segundo essa teoria que ele chega à América, pode ter sido pela África, tá bom? E outra, que é muito bem aceita também, é que ele veio pelas ilhas Polinésias, como eu posso desenhar aqui, tá certo? Navegando por essas ilhas, até chegar na América do Sul, tá certo? A primeira teoria é a que diz que o homem seguiu aqui pela Ásia, Sibéria, China, Mongólia, e assim saiu, atravessando essa ponte, chegando até aqui na América do Norte, e assim ele desceu através da América Central, Estados Unidos, isso é o que a teoria de Clovis diz, e assim ele havia povoado todo o continente. Então, atualmente a gente aceita mais a teoria de que ele veio por diversos caminhos em tempos e períodos também bastante distintos. A primeira teoria que eu mostrei para vocês é a de Bering, que ele veio lá por cima, pelo Alasca, da Sibéria pelo Alasca. Eram povos que tinham traços parecidos com os indígenas atuais, traços mongolóides, aquele povo da Mongólia, certo? Isso é comprovado porque foi encontrado lá na cidade de Clovis, no México, há cerca de 10 mil anos atrás. O Walter Neves analisou um crânio que ele achou lá no sítio de Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, e viu que era mais antigo do que a cultura Clovis. Clovis é 10 mil anos, o crânio que ele batizou de Luzia tem cerca de 12 mil anos, até mais antigo. Certo? E os traços são diferentes. Enquanto Clovis tem os traços meio asiáticos, o da Luzia tem traços meio africanos. E a primeira leva de população, semelhante aos africanos e aborígenes da Oceania, havia chegado aqui na América há cerca de 14 mil anos. Então, muito antes do que se tem comprovado no caso de Clovis. E essa mulher, essa aqui que a gente está vendo aqui,
Esse é o Walter Neves, né? Só para a gente ver aqui a biografia dele, certo? Ele é biólogo, arqueólogo, antropólogo, tá bom? E Luzia, que eu falei para vocês aqui, essa aqui é uma recomposição feita pelo pesquisador Richard Neave, né, da Universidade de Manchester, no Reino Unido. Ele apresentou uma reconstituição do rosto de Luzia. Mas a gente pode ver aqui, ó, feita, né, por computador, baseado no crânio, ele foi fazendo essa recomposição. A gente observa que são traços negroides, né? E assim a gente tem aqui, digamos assim, a primeira mulher brasileira, pelo menos foi a mais antiga, né? O fóssil mais antigo feminino encontrado nas terras brasileiras. Como e quando o território americano começou a ser ocupado? Né? A gente já falou aqui duas teorias, a do Streeck Bering, a do Walter Neves, né? Baseada no crime de Luzia, e também a Niede Guidon, ela é uma francesa que já mora no Brasil há muito tempo, né? E ela encontrou lá no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí, muitos artefatos arqueológicos, vestígios de fogueira de cerca de 50 mil anos. Né? Logo, deduz-se que quem faz fogo é o homem, e se você tem vestígios de fogo, né? Vestígios de fogo, restos de fogo, você imagina que quem fez aquilo ali foram seres humanos. Então havia seres humanos aqui há 50 mil anos. Essa é a incógnita que ela está querendo provar. Né? E isso é o que ela diz aqui nesse texto, como vou ler para vocês, para poder não demorar muito aqui. Né? Mas depois vocês dêem uma pausa quando estiver assistindo o vídeo, leiam, tá bom? Que ela vai defender essa tese. Só que falta mesmo ela encontrar um fóssil com a cidade. Né? Que o mais antigo encontrado foi realmente o do Walter Neves, né? Tem fósseis ali de cerca de 14 mil anos, como eu mostrei ainda agora para vocês. Ó, e essa pintura rupestre aqui é do sítio de São Raimundo Nonato, no Piauí, ó, da Pedra Furada. O nome lá é Toca do Boqueirão da Pedra Furada. O sítio faz parte do Parque Arqueológico, né, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Foi criado em 1979 para proteger um dos mais importantes patrimônios da pré-história humana. Ó, ele conta com cerca de 700 sítios arqueológicos, ó, com artefatos e esqueletos humanos e mais de 300 mil figuras rupestres. Coisa incrível, não é? Desde 1991, o parque é considerado patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Né? A foto que é de 2013, e pela foto a gente observa duas pessoas, né, provavelmente caçando, né, animais diversos, certo? É através da interpretação dessas pinturas também que a gente consegue, os arqueólogos, né, especificamente, conseguem interpretá-las e conseguem imaginar como que os primeiros seres humanos conseguiram viver, né? Conseguiram lidar com esse clima inóspito. Né? Na época existiam animais gigantes, a chamada superfauna, bicho preguiça, por exemplo, de 3 metros de altura, gigante de sabre, né? Mastrodonte do tamanho de uma espécie de tatu-bola, do tamanho de um fusca. Né? Então, quando você vê os desenhos, você estranha um pouco, né? Maiores, menores e tal. Quando você vai analisar a época, você começa a compreender o que eles estavam desenhando naquelas rochas, certo? E as diversas culturas brasileiras, as sociedades mais antigas que habitaram aqui a América, né? A América Central, é chamada de Mesoamérica, entre as duas Américas, né? E habitaram também a região andina e a América do Norte. Né? Na América do Norte, por exemplo, falava-se mais de 300 línguas. E eles desenvolveram, né, a agricultura, metalurgia, engenharia, escrita, a arte e uma organização social e política muito complexa. Eram civilizações fantásticas. Fantásticas. Né? A gente fala que eles eram caçadores e coletores, e isso quando eles vieram para cá. Vieram atrás de animais, provavelmente, né? Mas com certeza vieram atrás de alimentos, né? Isso é certo, pela sua característica. E chegando aqui, começaram a desenvolver essa agricultura, né? A metalurgia, a engenharia, construíram civilizações incríveis, como a gente tem as tradicionais incas, mais astecas, aqui os tupi-guaranis, por exemplo, no Brasil. Né? E aqui eu vou dar um zoom para a gente poder analisar. Ó, na América Central, a gente pode observar que as primeiras áreas, essa parte mais clara, né? Depois as áreas que eles foram se expandindo até os Estados Unidos, né? A parte do Canadá, e por fim, ó, a maior expansão agrícola. Né? Nessa maior expansão agrícola, a gente observa que eles iam produzindo, ó, aqui embaixo,
feijão, abóbora, que mais? Batata doce, milho. Milho era a base da alimentação deles, né? Que mais eles produziam também? O amaranto, que é uma espécie de grão, certo? Pimenta, o quinchua, e o tomate, né? Se estava esquecendo do tomate aqui, certo? E era onde eles habitavam. As primeiras civilizações, que as mais antigas, habitavam primeiro essa região aqui central da América, né? A gente imagina que eles vieram para essa região porque é uma região, na época, o planeta estava em processo de aquecimento, então no meio já era mais agradável, hoje é meio deserto, né? Mas na época não era bem diferente. E agora a gente vai ver aqui as tradições da pré-história brasileira. A gente chama de tradição porque eram povos diversos, que viveram durante tempos diversos também, mas tinham uma certa característica, um certo padrão naquilo que eles produziram. Certo? Então, por isso a gente chama de tradição. Vemos aqui a tradição Nordeste, um dos estados que a gente pode ver aqui do Mato Grosso, Piauí, Bahia, Minas Gerais e aqui Rio Grande do Norte. Né? Qual era a característica deles? Viviam primeiro em São Raimundo Nonato, né? A maior parte deles, mas tiveram outros sítios, como a gente pode ver aí. Os vestígios são de mais de 12 mil anos e eram, pelos vestígios, grupos de caçadores, coletores. Né? A maioria dos vestígios deixaram em pintura rupestre. Na mesma região, a gente encontra também a tradição agreste. Né? Fica na região Nordeste, como a gente já falou, um pouco mais recente, cerca de 10 mil anos, e também deixaram pinturas rupestres, porém as cenas eram um pouco mais agressivas. Provavelmente pela sua característica, né? Eram caçadores com certeza muito bons, eram exímios, né, caçadores. Agora a gente vai ver nesses dois locais, no sul do país, sul e sudeste, duas tradições. A tradição Maitá, né, na região sul, eram grupos dedicados à pesca, coleta, caça, também produziam objetos de pedra lascada e pedra polida, faziam fogueiras, né, e habitaram essa região mais ou menos 8.500 anos atrás. A cultura, a tradição do Maitá é essa daqui, ó. Certo? Deixa eu marcar aqui as regiões de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E na cultura Umbu e Taré, também na região sul do país, né? Principalmente, eram grupos caçadores com registro de 12 mil anos atrás, mais antigo ainda, né? E esses grupos também chegaram a desenvolver uma agricultura há mais ou menos 1.500 anos atrás. Começaram como a maioria deles, ou todos, né? Pelo menos eu não conheço uma exceção, começaram na prática da caça, da coleta, né? Mas com o passar do tempo eles vão aprendendo, vão dominando a agricultura e vão convivendo, plantando, colhendo e também caçando e domesticando animais. E a cultura Umbu-Itaré, para a gente ver aqui, né? No sul do país, certo? Sul e sudeste, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Tem mais aqui outras culturas que a gente vai ver agora. A cultura sambaqui, que é a que a gente mais estuda, né? A tradição vive basicamente na região do litoral, tá certo? Era um grupo de caçadores, pescadores também, de mais de 5 mil anos. Faziam um monte de sambaquis, de conchas, né? Objetos de matéria orgânica, né? Era um monte de cerca de 10 metros, né? Era uma espécie de, digamos assim, morros artificiais, no qual eles enterravam seus mortos, faziam rituais diversos. É incrível os sambaquis. E na tradição Santarém e Marajoara, a gente vai já ver que o local, na região norte, eram povos sedentários, produtores de cerâmica, que ele já não tinha basicamente características de mudar de local, viver atrás de pesca, não. Já tinha um local fixo, a gente pode ver isso pelos vestígios que deixaram na floresta, né, de terra roxa, mostrando que eles praticavam bastante a agricultura, certo? E a cultura sambaquiana é basicamente nos litorais, a gente pode ver aqui, litorais. A maior parte mesmo é aqui no sul do país, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, e a cultura marajoara na região amazônica, né, região de Santarém e também aqui na região da ilha de Marajó, certo? E ainda a gente vai ver aqui outras culturas, essas três aqui, ó, a tradição guarita, a região norte do país, objetos cerâmicos cerimoniais, né? Ocupava a região por volta de 1000 anos, eles já estavam lá. Também a tradição Aratu Sapucaí,
ficavam na região centro-oeste, que eu vou mostrar para vocês aqui, São Paulo. Também faziam cerâmicas utilitárias, produziam artes. Lá no século VIII já faziam isso. E a tradição taquara, na região sul do país, né, a gente vai encontrar lá cerâmica de 5.000 a 300, né? Aqui está 3.000, 300 mil, né? Mas de 5.000 a 300 anos atrás, certo? Então a cultura, a tradição guarita é essa, na região norte. A tradição Aratu-Sapucaí é essa, na região centro-oeste, Mato Grosso, Goiás, São Paulo. E a tradição taquara, né? Basicamente deixaram viver nessa região onde a gente encontra seus vestígios sul, Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina e Paraná. Então, de forma geral, a tradição é uma forma da gente poder diferenciar e organizar, né, didaticamente os povos que viveram nesse período. Né? E a gente percebe isso pela constância nos artefatos que eles foram deixando, os vestígios que eles foram deixando. Ó, resumindo aqui, há 2.000 anos, os primeiros vestígios, né, da ocupação humana foram encontrados aqui na América. Né? Há 8.000 anos, por exemplo, isso na América não, no território brasileiro, certo? Há 8.000 anos, a mais antiga manifestação de arte rupestre a gente encontra aqui no território brasileiro. Há 5.000 anos, os primeiros objetos de cerâmica, quer dizer que já estavam muito mais organizados, era uma cultura muito mais complexa nesse período. Né? Há 4.000 anos, os povos sambaquis, né, viviam no litoral basicamente da pesca, certo? E há 2.000 anos, as primeiras práticas agrícolas. Então, observa um processo de transição, não é, para a prática agrícola, de evolução na sua organização social. Não é? E há 1.000 anos atrás, a gente encontra comunidades organizadas em grandes aldeias e construções subterrâneas incríveis, né, como a gente encontra no sul do país. Eram civilizações fantásticas, mas que infelizmente a gente sabe pouco sobre eles, né, sobre elas, e estamos estudando. Né? A cada ano que passa, a gente vai acrescentando mais informações, porque a maior parte da nossa história não é depois da chegada dos europeus, é antes. Né? Daí a importância da gente sempre estar estudando. Né? E a gente acaba a nossa aula aqui. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a nossa história, sobre a pré-história brasileira. Pré-história, lembrando que é apenas um termo didático que a gente usa, né? Termo tradicional, porque pré quer dizer antes da história. Né? Isso era usado lá no século XIX, como vocês já sabem, de forma preconceituosa, porque dizia-se na época que a história era só aquilo que estava escrito, e a gente sabe que não, que esses povos ágrafos que não deixaram nada escrito, deixaram sim a sua história, os objetos que fizeram de cerâmica e de pedra, né, nas lanças, nas facas, nas suas armas e nas pinturas rupestres, como a gente acabou de ver aqui. Tá bom? Então fiquem com Deus e até uma próxima aula.